emenda aditiva, número 06, emenda aditiva, que tem um parecer em separado aqui das comissões. Vamos lá. Incluir na Secretaria Municipal de Agricultura a previsão para a criação e manutenção do programa de fruticultura. Para tanto, retira-se o programa Porteira Dentro, R$500 mil ano. Solicita-se que o Poder Executivo faça as devidas adequações relativas ao presente programa junto à LDO e LOA e que enumere, conforme programa interno, a ação e os produtos que seguem abaixo. Implantação e execução do programa de fruticultura. Tipo de atividade. A ação visa implantar a fruticultura, executando, mantendo e ampliando as atividades voltadas ao cultivo de frutas, com foco em sistemas de produção sustentáveis, com rastreabilidade, visando a geração de renda, segurança alimentar e valorização da agricultura familiar. O programa contempla insumos, apoio técnico e estrutural aos produtores. Produto. Ainda numerar. Implantar a fruticultura, executando, mantendo e ampliando as atividades voltadas ao cultivo de frutas. Realizar capacitações aos produtores. Prestar assistência técnica continuada. Monitorar a produção com padrão de qualidade e rastreabilidade, visando a comercialização de frutas. Fornecer insumos e apoio estrutural. Vínculo recursos livres. Ano de 2026, 500 mil. 2027, 500 mil. 2028, 500 mil. 2029, 500 mil, totalizando R$2 milhões. A emenda aditiva número 6 para a implantação e execução do programa da fruticultura. Eu vou ler o parecer aqui, senhores. O parecer ele é geral para as emendas da vereadora Fátima. Então eu vou ler ele, mas a gente já volta a discutir essa emenda apresentada, que é a emenda aditiva número 6, que trata da implantação do programa da fruticultura. Parecer Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei número 117. Os vereadores das comissões permanentes abaixo assinado em análise das emendas apresentadas pela vereadora Maria de Fátima Bate Antão Castro ao projeto de lei 117 e ao projeto de lei 109 emitem parecer favorável à aprovação das alterações, à exceção das emendas relativas a inclusão do programa de fruticultura e da redução de recursos do programa Porteira Dentro, tendo em vista a relevância desse programa para moradores do interior. Com relação às duas emendas apontadas acima, eles emitem parecer contrário. Então agora eu quero colocar em discussão essa emenda aditiva número 6, que implanta a execução do programa Fruticultura. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Sim, vereadora Fátima. Senhor presidente, senhores vereadores, o público que nos acompanha pelas redes sociais e aqueles que estão aqui, boa tarde. A questão dessa emenda é por conta de que, assim, de um modo geral, senhor presidente, tem várias questões nessa matéria, no PPA como um todo, que eu não fiz emenda por conta do tempo exíguo, né? Então, cabe aqui dizer que as comissões fizeram alguns questionamentos para o Executivo, que demorou 1 mês e pouco para retornar para casa, e até que tudo isso tramitasse, o tempo se tornou exíguo, uma vez que nós temos que ter isso tudo aprovado e sancionado até dia 5 de dezembro, conforme a lei orgânica do município. Então, tem várias questões aqui que não estão incluídas no PPA e que eu não fiz emenda por conta da tramitação. Por quê? Porque há possibilidade do Executivo, ano que vem, fazer o projeto, encaminhar, né, para a Casa de Leis, porque não são questões urgentes. Então, aquilo que não era urgente, eu deixei de fazer as emendas daquilo que não é urgente. Tanto que isso discuti ontem com o jurídico da casa, com os 2 advogados, aos quais, inclusive, eu agradeço de terem ficado mais de 2 horas conversando comigo sobre as 2 matérias. Então, assim, no caso do programa de fruticultura, é um programa que há necessidade de ter no PPA,
que há necessidade dele existir, que há necessidade de ter uma rúbrica orçamentária para ele. Por quê? Porque há um interesse de se executar esse programa e o plantio das mudas frutíferas ele tem que acontecer em junho. Então, por conta de tudo o que tem que ser feito antes, que são os preparos, a questão que vai haver necessidade dos insumos e de todas essas outras questões, então há necessidade de que a gente tenha no PPA esse programa e tenha também um aporte financeiro para ele. O que eu quero ressaltar aqui aos vereadores, né, que não é uma questão, está tirando R$500 mil. Então, por que eu estou fazendo uma mobilidade de recurso sugerindo que seja retirado dessa rúbrica orçamentária que é o Porteira Dentro? É por conta de que, para não mexer em outra secretaria. Então, a gente remaneja nesse momento R$500 mil para se criar a rúbrica orçamentária, para se ter o valor. E se os vereadores estudaram a matéria, se pegar o PPA e olhar os programas que tem da Secretaria da Agricultura, o orçamento destinado é na base de 300, 400, 500 mil reais para os programas. É o mínimo que tem que ter de orçamento. Cabe também ressaltar que o município tem superávit financeiro, o município tem recursos. Nós aprovamos na lei de diretrizes orçamentárias, neste ano, nós aprovamos que o Executivo vai ter 10% de possibilidade de mobilidade, inclusive sem autorização legislativa, de mudar o orçamento. Então, existe orçamento para fazer. Inclusive, nós fazemos aqui suplementação no orçamento. Então, quer dizer, existe superávit, existe recurso sobrando, ele pode remanejar de outras fontes o recurso para repor lá no Porteira Dentro. Então, não vai haver prejuízo nenhum. Não vai haver prejuízo nenhum. Vou citar outras coisas aqui, que eu não fiz emenda. Não veio no PPA. O terminal rodoviário, tanto para o Socavão quanto para o Abapan. Não veio a criação da guarda municipal, o módulo da guarda municipal. E tantas outras coisas que não vieram no PPA. Não foi posto no PPA. Só que isso não é urgente. Agora, se a gente não cria essa rúbrica, se a gente não separa, e nós sabemos que janeiro o município vai estar em recesso, aí reabre fevereiro, até se montar a matéria, até encaminhar para a Câmara, até as comissões avaliarem, até tudo isso tramitar aqui, inviabilizou o programa de fruticultura. E nós não estamos inviabilizando o Porteira Dentro. A rúbrica do Porteira Dentro está lá, com 4.300.000 e poucos que vai sobrar para o Porteira Dentro. Né? Então, nós não estamos inviabilizando nada aqui, muito pelo contrário, nós estamos viabilizando que seja feito o programa de fruticultura, que vai beneficiar várias famílias, onde nós temos a possibilidade de gerar renda no nosso município, né? E já houve um trabalho no sentido de implantar a fruticultura no município. Então, assim, não tive a oportunidade de estar com os vereadores ontem na reunião das comissões, por conta das questões do trânsito. Né? Eu cheguei aqui, em 10 minutos havia acabado a reunião das comissões, que ela foi bem rápida, né? Em 15 minutos estava feita a reunião das comissões. Né? Eu fiquei ontem 2 horas com o jurídico, discutindo amplamente várias questões dessas 2 matérias. E ainda com responsabilidade, né, porque a gente encontrou as falhas do Executivo em várias matérias aqui, mas, assim, aquilo que não vai inviabilizar o Executivo de fazer, beleza. Então, a gente deixa, ano que vem o Executivo faz, corrige o PPA, né, corrige a LDO, corrige a LOA e está tudo bem.
Agora, essa emenda eu fiz porque, se nós não colocarmos, nós estamos inviabilizando um programa, estamos inviabilizando a possibilidade de tirar da vulnerabilidade diversas famílias, né? Então, quero lembrar aqui os vereadores, que nós temos, se vocês estudaram bem a matéria, nós temos superávit, nós temos recurso. O executivo tem a possibilidade de fazer as suplementações, ele pode mobilizar recursos e vai ter que fazer, diante da matéria que está aqui, vai ter que fazer muita coisa, né? Por exemplo, a gente ter uma secretaria que vai fazer, que vai executar serviços, como, por exemplo, a Secretaria da Mulher e da Inclusão, com um orçamento de 3.800.000, onde a folha está dentro desse orçamento, e é uma secretaria que vai ter que desenvolver atividade com as mulheres, com as crianças, com as pessoas com deficiência, com os autistas. Isso aqui, para mim, claramente vai ter muita suplementação. Ou não vai ter trabalho. Ou não vai ter trabalho. Então, assim, eu quero pedir para os vereadores, né, a compreensão, a sensibilidade com o povo do interior, a necessidade de que haja esse programa de fruticultura. Nós não estamos inviabilizando nada, né? Existem recursos para serem reaportados nas outras áreas. E é por isso que eu fiz essa emenda. Eu deixei de fazer todas as outras que eu poderia ter apresentado, que são várias e várias, né? Eu deixei de fazer. Por quê? Para não ter que ficar remanejando o recurso de um lugar para o outro. E tive o cuidado de tirar o recurso da própria Secretaria de Agricultura. Conversei isso com o secretário. O secretário está ciente. Por quê? Porque é um programa da secretaria dele, é da Secretaria de Agricultura. Nós não estamos tirando o recurso da saúde de outra área. É só para não inviabilizar. Não inviabilizar que esse programa, que é tão importante e inovador, nunca na história de Castro nós tivemos um programa desse. Nunca na história de Castro nós tivemos um programa desse. Então, eu estou chamando aqui a atenção dos pares, né? Talvez deram o parecer porque a gente não teve possibilidade de conversar, ok, né? Mas vocês não votaram ainda. Agora eu estou aqui na discussão explicando para os senhores da importância, que não inviabiliza nada, que nós temos recursos sobrando, que tem várias prioridades, que isso aqui é atendimento para as pessoas. Isso aqui é atendimento para as pessoas, muda a vida das pessoas, né? E é por isso que eu fiz esta emenda. Porque, volto a dizer aqui, deixei de apresentar várias emendas por conta da urgência, por conta do prazo, por conta que nós temos que ter essa matéria sancionada até dia 5 de dezembro. Então, eu conto com a compreensão dos colegas, agora que eu expliquei a matéria, e com o voto dos senhores em prol dos agricultores familiares. Mas eu coloco em votação, então, essa emenda aditiva, número 6, que trata da implantação e execução do programa de fruticultura. Os que aprovam permaneçam como estão. A emenda aditiva número 6 está rejeitada por 10 votos contrários e 1 a favor.